Bom dia. Vamos agradecer a Deus e por Ele ter dado mais uma noite de sono para nós, e esse amanhecer e este momento agora aqui para nós estudar um pouco a palavra de Deus. Marcos, nós começamos o Evangelho de Marcos, que é o último capítulo 16. Vamos ver se alguém lembra onde parou. Só deu um começo, né? Versículo 2. Então, eu marquei, achei que tinha lido o versículo 3. E marquei que parei no versículo 3, né? Mas qualquer coisa pega do começo, não sei. Vamos ver. Nunca é demais, né? E pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo da palavra, Evangelho de Marcos, e também os hinos que vamos cantar. Terminando o Evangelho de Marcos, provavelmente, né, continua em Lucas, se Deus permitir, né? A gente não sabe o dia da manhã, né? Se a gente vai estar vivo, né? Se vai estar aqui, principalmente eu, né? Cada um não sabe o dia dele, da manhã, né? Tem gente que atura bastante, né? Vai, você fica admirado, né? Outros menos. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais a noite que nos deste, o repouso, o culto de ontem, e agradecemos agora aqui, mais uma vez a Ti, por estar aqui reunido, nesse local aqui, como igreja, para cultuar o Teu santo nome, para Te louvá-lo, estudar um pouco, uma porção da Tua palavra, e nos ajude nisso. Pedimos a Ti, através do Teu Santo Espírito, não só nós, também aquele que ouvir em casa também, que Tu dê sabedoria, que eles possam compreender a Tua palavra até onde ela alcançar, que a pessoa assistir este culto. Pai Santo, pedimos em favor das igrejas irmãs, inclusive nós aqui no dia 28, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, nos ajude nisso, preparar tudo antes como Tu queres. Pedimos em favor dos irmãos que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, dificuldade de vir, pedindo família de nossos filhos também, nossos irmãos na carne, todos os parentes. E as igrejas, tudo, as de perto, as de longe, todos os seus dirigentes, seus líderes. Pedimos em favor os que estão enfermos nos hospitais, pedimos sobre a saúde do irmão Paulo também, nossa saúde, para poder Te servir, continuar servindo a Ti, de acordo com o que Tu queres, como Tu vai nos sustentando, nos dando capacidade para andar mais nos Teus caminhos. Por Jesus que pedimos. Em nome dEle agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém? Então vamos começar a louvar ao Senhor. Oi? 72. Não sei igual. Esse aqui é sempre igual. E não esquece nada. A posição dele. Sol.
64. Não pode 4? Então vamos com 5 então. Eu tenho 265 aqui. 194? Vamos 194. Tudo só vai embora.
Se ligar lá, eu mudo aqui, ó. Vou mudar. Não, pode deixar. Não, mas pode ligar o ar. Porque aí para tirar o barulho do vento, só parece aqui o ventilador. Não, se ele pode ligar, eu mudo aqui. Eu já mudei, então pode ligar. Chama Bluetooth isso aí. Isso aqui é para poder tirar o ruído, né? Então vamos começar do versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. No primeiro dia da semana, seria domingo, pela manhã. Seria a primeira-feira, porque não tem só a segunda-feira. Não tem, existe a segunda se não tem a primeira. Então, tá o domingo, trocou para ter um feriado. Que não tem hoje, né? A semana começa na segunda-feira, hoje, né? E não na primeira-feira. Agora o 3, pode ler. Então, elas chegaram, tinha pedra lá. A pedra estava posta. Imagina só, estava um sepulcro, a pedra grande na porta. E elas diziam umas às outras, conversando com a outra, assim, ó, como que ia remover a pedra. Também significa que elas estando com dúvidas, né, que elas seguiram dizendo entre si: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? A pedra teria que ser empurrada para que elas pudessem aplicar os aromas no corpo, né? Foram para isso. Agora o 4. Olhando, viram que a pedra estava removida. E era muito grande. Muito grande. Aqui relata a ressurreição de Jesus Cristo. Um evento central da fé cristã. Esse evento, esse acontecimento, onde está a nossa fé, está centrada na ressurreição de Cristo. Se não fosse assim, e essa era muito grande, é imenso a salvação, essa fonte que nós temos seguindo, que nós estamos, a nossa fé está numa pedra muito grande. Essa pedra cobre o mundo todo, o poder de Jesus para a fé cristã. Pedra grande, removida, é um ponto chave, irmãos, na narrativa para se pensar. Será que não temos pedras em nosso caminho para ser removidas? Para andar melhor pelos caminhos santos, será que não temos algum empecilho no nosso caminho que tem que ser removido? Pedir a Deus, através do Espírito, através de Cristo, o Espírito Santo, remove as pedras que de dificuldade. Quantos cristãos hoje estão cheios de pedras, uma pedra grande no caminho que está impedindo de servir a Deus, impedindo vir à igreja, assistir os cultos, ter a confraternização entre os irmãos, os membros da igreja. Quantos estão cheios de empecilho, que não podem seguir o caminho? Toma com a pedra. Ele revela que o primeiro indício da ressurreição para as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus. A pedra removida
não era meramente uma questão de acesso ao túmulo, mas um sinal da intervenção divina da vitória de Cristo sobre a morte. A intervenção divina que removeu a pedra. O corpo estava lá. O corpo em si não faz nada. O corpo em si não faz nada. Dito feito assim, não resolve fazer, né, papai? O corpo em si não faz nada. O que agia, estava nos céus. Mas o Espírito removeu a pedra. Esta é a vitória de Cristo sobre a morte. A intervenção divina e da vitória de Cristo, da ressurreição. 5. Elas, quando eles entraram no sepulcro, não é para menos. Não é para menos. Acontece isso no cemitério. O senhor vai visitar um túmulo lá de madrugada. Vê um jovem sentado lá, uma figura lá, sentado no túmulo daquela que a pessoa foi ver, vestido de branco, que não conhece. Fica espantado ou não fica? Acredito que sai correndo, não sei. Né? Nenhum manto como aquele alguém que jamais havia usado na terra. O manto que aquele jovem dava, que Jesus, um manto ninguém tinha sido usado. Dizem que era ele sentado sobre a pedra. Demonstrava muito mais do que a postura daquilo demonstrava. Era ele. Que a obra da ressurreição havia sido completa. Já não estava mais lá o corpo. E a morte tinha sido derrotada. Na ressurreição, a morte foi derrotada. Então quer dizer que nós morremos, vamos morrer. O corpo fica, o espírito vai para os céus, aquele que morreu com Cristo. Mas um dia aquele corpo vai ressuscitar. Então ele está lá, dormindo. Ficaram espantadas. Não era de admirar, que Mateus disse, alguém leia Mateus 28:3. Não era de ficar admirado, de admirar, porque Mateus disse, seu semblante resplandecia como relâmpago, o semblante de Cristo, Mateus 28:3. Pode ler. Seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. Alva, lembra alvo mais que a neve, branca mais como a neve. O aspecto dele era como um relâmpago. Né? O 6 agora, aqui em Marcos. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, de Nazareno, que foi morto e crucificado, e ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio no lugar onde o tinha posto. Bem, olha bem. Sem lugar de dúvidas. A maior declaração jamais feita nos anais da história humana. Coisa parecida, não repetiu. Ele, porém, disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, falou para elas.
Se a gente for prestar atenção, as mulheres são mais velozes, mais amorosas nas coisas de Deus que os homens. Os homens são mais lentos, mais duros. As mulheres têm mais interesse nas coisas de Deus. Aí eu vejo lá em casa com a minha velha, fico prestando bem atenção, preocupo muito com as coisas da igreja. Quando a gente logo cedo, qualquer coisa, eu lembro que hoje é dia de culto. Como que eu tivesse esquecido. A fazer coisa aí que atrapalha para ir no culto, vai programando tudo. Os irmãos, já ressuscitou e não está mais aqui. Não está aqui. Fala da vitória sobre a morte. Então Jesus teve a vitória sobre a morte e do inferno. E a tumba. Eis aqui o lugar onde puseram, fala. Significa que a tumba estava vazia. Olha o lugar aqui onde o posto está vazio. Não está aqui. Provando para elas. Que elas teve aquele... Vamos ver logo. Em vez de Pedro, em vez de João, tudo ir. Primeiro, porque fui elas. Levavam a flor, aromas, perfumes, cedo, de madrugada. Pense bem aí para ver. E em outras palavras, ele indiscutivelmente estava morto, mas agora está indiscutivelmente vivo. 7. É interessante, irmão. Ele fala, mas ide. Quem disse esse ide? Um dia eu vi um pregador pregar que ele não saía do ide. Falou tanto ide, eu queria lembrar. Lembrei agora, não, né? Lembrei agora. O ide. Vocês já lembram? Pegou aqui no púlpito. A minha memória falha muito, mas essa aqui eu lembrei agora. O Michel, o irmão Michel. Lembra quando ele pregou falando do assunto do ide? Quem disse esse ide? O próprio Senhor. Dizei aos seus discípulos e a Pedro. Nenhuma censura ou reprimenda a respeito da incredulidade de Pedro, que Pedro tinha feito. Ele manda ela dizer a Pedro, ir a Galileia diante delas. Pedro foi acrescentado para lhe fazer sobre o que ele estava incluído, apesar de sua negação, no momento de terror, de medo, negou que conhecia Cristo, porque ele se arrependeu. Irmãos, todo pecado que o cristão faz, ele arrepende. O arrependimento é maior que a ofensa, deve ser. Ele é perdoado, esquece, apagado. O homem é difícil perdoar, mas Deus não, ele perdoa. Deus é santo. O cristão é diferente do ímpio. Ele entende a fraqueza, ele também é pecador, ele perdoa. Mas um ímpio não perdoa de forma nenhuma. Ele guarda mágoa. Nós éramos assim. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Fala, Jesus vai adiante de vós. Nessa Bíblia não está com letra maiúscula. Ele vai adiante de vós para Galileia. Ouvereis, está o outro também com letra maiúscula, como ele vos disse. Houve várias aparições de Cristo aos discípulos em Jerusalém, antes da aparição na Galileia. Ele apareceu. Mas foi somente durante a última manifestação que ele se colocou em atividade novamente. João capítulo 21, não sei qual versículo, esqueci de marcar. Agora vamos no versículo 8, lá, o testemunho das mulheres. Versículo 8. Irmãos Marina, versículo 8.
pode ser interpretado como uma demonstração de fragilidade delas, fragilidade humana. A parte humana do cristão é frágil, irmãos. Se a parte humana for frágil, ela vai atrapalhar servir a parte espiritual diante do poder de Deus. A nossa parte humana é frágil. E saindo elas apressadamente, quando o cachorro fazendo necessidade bem no meio do corredor quase. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. Estava assombrada, assustada. E nada dizia a ninguém, porque temiam. O medo, irmãos, e o silêncio iniciais não invalidam a verdade da ressurreição. Por ela estar com medo, assombrada, ficar silenciar, não contar nada, não vai invalidar a verdade, mas sim ilustram a dificuldade em compreender o que estava acontecendo. Tem que compreender e aceitar o evento tão extraordinário como este. A ressurreição de Cristo. Não existe igual. Nunca ninguém ressuscitou até hoje dos que estão na tumba. O primeiro foi Jesus. E depois, e agora muitos ficam crendo na Maria, adorando ela. Ela foi uma crente entre as mulheres, fala: bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Por ela é uma bendita, felizarda de ser escolhida por Deus, pelo Espírito Santo, para ela ser mãe do Filho de Deus, Salvador do mundo. Salve-te entre as mulheres, louvou ela entre as mulheres. Foi ela escolhida, mas ela era uma pecadora como as outras. Ela era pecadora. Ela teve mais filhos. Agora Jesus, ela falou: a minha alma engrandece em ti, meu Senhor ou Salvador, não me lembro. Ela falou, se ele é o Salvador dela. O corpo dela está na tumba aguardando a ressurreição. Do ponto de vista cristão, irmãos, a ressurreição de Jesus é a pedra angular da fé cristã. Se a fé não estiver nessa pedra angular, estiver numa pedrinha que não é angular, não tem salvação, está perdido. A hesitação das mulheres serve como um contraste com a fé que se espera dos cristãos. Nós devemos, irmãos, sempre pedir a Deus: aumente a nossa fé. Nós temos a fé, para ter mais fé aí. 9. Puxa vida, olha bem. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Refere-se a alguns tempos depois do pôr do sol, no sábado, que teria sido o princípio do domingo judaico. E no primeiro dia da semana, que fala, apareceu primeiro a Madalena. Apareceu a ela até mesmo antes de aparecer os seus discípulos. Apareceu a ela Jesus.
Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, nos dá uma ideia quanto de seu amor e devoção. Quando uma pessoa é mais curada, parece, quando uma pessoa é uma pecadora, mas que sofreu mais, quando ele recebe uma graça, o amor dele parece que é mais a recompensa, né? E outros que era bonzinho, não teve problema nenhum, né? E ela tão sofrida que ela tinha. E ela foi com 7 demônios. O número 7 significa completo, perfeição. Agora o 10. E partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se acharam tristes e choravam. E partindo ela quem? Madalena, né? Porque o assunto está falando dela. E partindo ela, anunciou se o é o Senhor, o ressuscitado, Jesus, ao conclave, para aqueles que tinham estado com ele quem? Tinha estado com Jesus, os quais, estou lembrando uma oferta, começar a detalhar todas as coisas, é o português, os quais estavam tristes e chorando, tinha chorado muito. Irmãos, refere-se aos seus discípulos, os quais estavam tristes e choravam. Quem é que não chora? A gente chora no velório, perde o pai, uma mãe. Eu não sei qual é que é pior, viu? Você perder o pai e a mãe ou perder um filho, não sei. Perdi pai e mãe, e irmã já perdi. Eu me lembro, acho que todos assim, irmão Paulo, irmãs Marina, né? Eu me lembro, começo de noite, começo a pensar nessas coisas, lembrar de tudo que a gente viveu com o pai, o sistema do pai trabalha tudo diferente de hoje, e nós seguimos ele, a mãe, o jeito da mãe como esposa, como mãe. Eu pego lembrar e fico admirado. Como que minha mãe, a nossa mãe, aguentou, tudo sem energias, tudo sem gás, fogão a lenha, criar os 8 filhos que nem ela criou, as coisas. Quando eu estava comendo o bolo que a mulher fez ontem, eu lembrei na mesa, mas não falei nada. E a mãe fazia aqueles bolos, ponhava a brasa em cima da tampa, o bolo ficava fofo. Então a gente tem saudade dessa coisa, vê muita diferença de hoje. Bolo de fubá. Não faltava isso em casa. A fubá é de meio saco. Vinha moer milho, lá nos ramos, lá tinha moinho lá. Poxa vida! E não reclamava da situação. Tudo alegre. Eu não sei. Os meninos, bastante 4 mulheres, 4 homens, imagina só. E fogo, quando a história vai longe, as coisas que nós passamos. Irmãos, apesar de que ele os havia dito claramente que assim seria feito, como foi com Jonas. É só ler em Mateus 12:40, alguém leia também, o irmão Paulo. Fez uma comparação, dá uma comparação com o que aconteceu com Jonas. Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Foi a mesma coisa de uma ressurreição. E assim Jesus foi, pode ler. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Note bem, irmão. Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Foi pronto.
cumprido. Então ele estabelece aqui um paralelo direto entre a experiência de Jonas no ventre do grande peixe. Imagina só Jonas. Jonas não morreu, sei lá, não sei. Foi como morreu no ventre do peixe. Será que ele não morreu? Deus deu vida a ele, eu não sei. Agora a ciência quer provar que essas coisas é mentira, né? Não pode acontecer. Isso é uma coisa absurda. O homem é. A ciência quer provar cientificamente que isso não é possível. Não, nesse ponto eles estão certos. Eles estão deixando Deus de fora, não estão crendo em Deus. O homem é impossível. O homem é impossível, não tem como. Engoliu, ele vai morrer. Ele não atura quantos minutos? 10 minutos? 15 minutos? Morre. Agora, você note bem a experiência que esse Jonas teve. E está registrado, mano, o grande peixe. É. Assim, eu não sei até onde que vai. Quem é que inventou essa inteligência superficial? Artificial. Se note bem o que você procurar acha. Mas eu vi falando lá, estão querendo tirar, está atrapalhando um pouco os adolescentes, as crianças. Não tem como. Você marca aquele lugar aqui, como é que te leva, aquilo te leva certinho, que nem se fosse uma pessoa que sabe onde mora. Agora o 11, eu nem sei quem que é ler o puro. Hã? Depois Lucas 24, 41, depois leia alguém. Eu vindo eles que vivia quem? Olhando para Jesus. Ele vivia. Ele que tinha sido visto por ela, ainda não o creram. Irmãos, que dificuldade teve aqueles povos, os discípulos. Não viram, não acreditavam, achavam que era um fantasma. Acho que nessa parte eu não li tudo ainda para baixo. Não me lembro, já estudei tudo, lembro tudo, mas só que eu não guardo a memória. Que fala que quando ele atravessou a parede, então eles acharam que era um fantasma. Se Tomé também não acreditou, ele não estava. Então tira um exemplo de Tomé. Tomé, eu tenho que vir para crer e pôr os dedos no lugar. É a mesma coisa que Tomé deve faltava no dia das reuniões. Como os crentes hoje que ele falta nas reuniões. Não o creram. Eles rejeitaram o seu testemunho completamente. Lucas disse que lhe pareceu delírio. Olha Lucas 24, 41. Pode ler. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tens aqui alguma coisa que comer? Isso me chamou a atenção cedo, onde eu estava lendo, irmão. Vocês notem bem. Jesus estava com o corpo glorificado. Ele comeu. Então nós vamos comer também com o corpo glorificado no milênio. Eu nunca tinha pensado isso. Eu estudando, porque a gente lê uma coisa. Me chamou a atenção. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, tanta alegria que estava, não crendo. Estando maravilhados, disse-lhes, aí Jesus disse: tende aqui alguma coisa que comer? Jesus pediu comer por quê? Por que ele pediu comer? Será que ele estava com fome? Especulação demais também. Né? Não pode ter a ideia minha boa para isso, o que você acha? Ou deixar um exemplo. É que estava vivo. Foi igual você. É certo, não é que tinha necessidade. Bem, então que ele estava lá, estou aqui, sou eu. Mas a incredulidade repetida dos apóstolos destrói a teoria de que eles inventaram a ressurreição.
Testemunho dos discípulos, 12. Que campo isso aí? Agora para baixo mesmo é interessante, eles vão acabar outro dia, porque está 9 minutos, né? E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Diz que ele estava em um aspecto, quer dizer, uma aparência diferente. Isso implica detalhadamente em Lucas 24, 13 e 35, só que eu não escrevi. Que iam a caminho para o campo, fora de Jerusalém, para Emaús. Acredita-se que os dois eram Cleopas e Lucas, os dois que iam indo. 13. Puxa, virou. Não devia nem rir, não, porque não é fácil, de jeito nenhum. Coisa difícil. E indo esses dois, né, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Era uma coisa muito fora. Não tinha acontecido fora. É por isso. Não era acostumado com aquilo. Tinha visto pela primeira vez, coisa. Olha, as irmãos, tudo isso nós devemos lembrar sobre a nossa salvação, deles, nós, e Jesus apareceu dando aquelas provas para eles. Então, e estes foram e anunciaram aos outros discípulos, e nem mesmo nestes dois acreditaram, e diziam que viram ele no caminho. 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E sentou-se-lhes e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Amém. Olha, finalmente, ele apareceu aos 11. Eu sei que os irmãos sabem, mas deve ter o irmão Antônio, o irmão Paulo sabe, mas minha veia, mas Marina, acho que não sabe. Vocês respondem. Por que ele falou aos 11 aqui? Por que ele não falou os 12? Que é 12 discípulos. Por que não falou? Eu queria que elas iam quebrar essa bistunta aí, mas eu não sei. Porque não tinha mais o Judas. Judas tinha sido suidado. Ia falar? Ia acertar? Ah, mas agora falou, é fácil, né? E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados, o conclave, junto à mesa. Então estava na mesa. E lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Ó, falou, coração duro. Vocês estão incrédulos? Falou, a dureza do seu coração, coração duro, coração de pedra. Por não haver crido nos que o tinha visto já ressuscitado. Um momento particular em que o Cristo ressuscitado confronta diretamente a incredulidade de seus discípulos mais próximos dele, né? Os discípulos que haviam testemunhado a crucificação de Jesus estavam imersos em luto e desespero. A ideia da ressurreição, embora profetizada nas Escrituras, era algo difícil de entender plenamente para eles naquele tempo. Nós entendemos mais fácil porque a gente vem estudando, sabendo que está escrito para frente e para trás, então nós sabemos. Poderia ter sido sua aparição para eles junto ao mar da Galileia, João 21, 4, 23. Ele os reprovou e os fez isso bruscamente, de repente. E a incredulidade deles não era um ato deliberado de rebelião, não era por causa disso, mas um reflexo da dificuldade de meditar, de pensar
de crer na realidade da ressurreição, especificamente após terem ouvido os relatos das mulheres e de outros que viram a Jesus ressuscitado. A grande comissão, nós vamos ficar para domingo que vem, se Deus permitir. Vamos louvar o Senhor, que possamos estar à noite aqui, esperamos que Ele tenha mais junto conosco, domingo à noite o culto. Por aí estão tirando, lá no Embaú nunca tinha o culto de sábado de ontem, que o sábado sempre eles falavam, de estar com a família, de reunir, então não tinha. Então, Santa Cruz estão sabendo também que vão tirar o culto de sábado para voltar de quarta-feira. Da meio da semana também é mais difícil. Só que aqui que está esses cultos bastante. Vamos louvar ao Senhor. Já sabe o Carito falar. Bom, ele falou para o outro falou para mim, né? Que vai vir, né, mais adiantado de Deus, para ajudar o irmão Paulo a sacar, não sei se vai sacar, né? Já se for a sacada, o processo que o irmão Paulo fez, eu creio que ficou melhor tudo isso, não tem fumaça, não tem nada, pronto. Quem é o cabeça, né, usar tudo isso, Não tem, mas que vai a casa dele vai trazer assim, né? O sacar vai ser do mesmo sistema. Então, eu creio que... Mas lá ainda não precisa de ajuda. Eu creio que com a festa da igreja, o melhor não tem quando, olha, isso aí caiu do céu. Por aí, Às vezes nada. Oi? Isso abriu em quem? O Abril está 195, vamos cantar ele, tá perto. Ele
Termina com oração, irmão Paulo. Senhor, nós queremos agradecer por esse culto, né? Está se encerrando. Agradecer por o Senhor nos ter trazido até aqui, nos ensinar de hoje, vida, com saúde. E pedimos, né, pelo culto da noite, pelo futuro dessa igreja, pelo futuro de cada um de nós, das nossas famílias, que Ele abençoe. Pedimos de uma forma especial pelo pastor, direção. Amém. Que ele necessita, né? Fisicamente, espiritualmente, mentalmente, né, que você possa Amém. sempre, assim também com sua esposa, sua família. E agradecemos, né, por estarmos aqui, por sermos filhos, né, adotivos, né, salvos por Jesus Cristo, né, que morreu na cruz em nosso lugar. Por isso pedimos e agradecemos o nome dele. Amém. Amém.